Foto do grupo Contadores de Mentira junto a Eugênio Barba. Capítulo 13. Ponte e Travessia. Legenda: Vanessa de Oliveira, Samuel Vital, Michael Mason, Narane Mireia, Júlia Varley, Cleiton Pereira, Eugênio Barba e Daniele Santana. Teatro Contadores de Mentira. Foto de Matheus Borges, 2014. Ofício e Raízes. Em 2014, fomos marcados por um intercâmbio profundo com a Terreira da Tribo, sede do grupo Oi Nós Aqui Travês, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lá encontramos irmãos que nem sabíamos que tínhamos. Foi como encontrar irmãos separados no parto, mas que mantiveram o mesmo sangue. Olhamos para aquele momento que pulsava e ainda pulsa em nós e demos um nome para aquilo que nos rodeava. Ofício e Raízes. Começou em Porto Alegre, mesmo ainda sem adotarmos o nome. O grupo de teatro Porto Alegre, com mais de 35 anos de existência, tem muito para contar e seu corpo criou raízes históricas no teatro brasileiro. É sem dúvida um grupo robusto, cuja delicadeza convive com arranhões profundos. Nos dias que dormimos na terreira da tribo, fomos arremessados por uma trajetória traduzida por muitas coisas guardadas. 2 galpões imensos acumulam a história do grupo em muitos objetos. Dormimos em meio ao cenário de Medea Vozes, de Crystal Wolf. Uma árvore imensa, muitos metros cúbicos de areia, labirintos incríveis para uma obra com 3 horas e meia de duração. Não há espaço neste livro para descrever acontecimentos tão profundos. Fomos acolhidos e sentimos o amor que eles sentiam por nós e nos olhamos cúmplices, admirados de sabermos tanto um do outro e nos perguntávamos por que o destino nos deixara em terras tão distantes. Éramos iguais. Algum tempo depois, fomos nós que os acolhemos em nossa casa. Tânia Farias, atriz incrível e intensa, realizou em nosso espaço a desmontagem Evocando os Mortos, poéticas da experiência, e mais uma vez o sentido de tocar o tempo nos permitiu flutuar em tempos bárbaros. A experiência com Oi Nós Aqui Travês nos arremessou para cima, gerando reflexões e olhares para dentro de nossos organismos. Nos encorajam a escrever sobre nossa própria história e nos fizeram olhar para o nosso tempo de construção. Certamente este livro deve muito à sua atitude de escrever livros, publicações e demarcar territórios no teatro brasileiro e latino-americano. Saímos de Porto Alegre certos de que era hora de transformar nosso tempo em escrita. Este livro é resultado deste encontro. Mas foi com a vinda de Eugênio Barba que definimos esse nome de fato. Barba é um mestre italiano do teatro antropológico mundial, parceiro de Jerzy Grotowski e fundador do Odin Teatre, grupo ativo há mais de 50 anos com as mesmas pessoas. Junto com ele, estivemos com a atriz inglesa Júlia Varley, também do Odin. Foram 4 dias em que, no nosso pequeno terreiro, tivemos a capacidade de voar e saltar arames farpados sem nenhum arranhão. Começávamos a olhar para a América Latina e os tantos grupos que fazem teatro para não morrerem. Está em nós o atravessar o rio e encontrar outras tribos. Está em nós mantermos nosso terreiro e dançar para os visitantes que vêm de tão longe. Ofício e Raízes é uma atitude do grupo Contadores de Mentira que pretende dialogar com grupos resistentes ao redor do mundo, sobretudo na América Latina, que possui identidade histórica, que alimentem movimentos culturais ou que caminhem no contrafluxo do rio. A imagem é a de tribos que atravessam o rio para encontrar outras tribos na outra margem. Ofício e Raiz 1. Intercâmbio entre Contadores de Mentira e Odin Teatre de Holstebro, Dinamarca, em Suzano. Na primeira edição do Intercâmbio Teatral Internacional Ofício e Raiz, e não por acaso, o encontro em Suzano foi realizado com o mestre e antropólogo teatral Eugênio Barba, a atriz Júlia Varley e o Odin Teatre, grupo residente em Holstebro, na Dinamarca, que em 2014 completou 50 anos de atividade com o mesmo grupo de pessoas. Um grupo que procura olhar para o teatro produzido na Europa, na Índia, na África, na Ásia e na América Latina, e aos grupos desses continentes dedicado tempo e pesquisa. Grupo que olhou para o terceiro teatro, para grupos que não estão nos circuitos centrais ou formais, que produzem para não morrer ou que podem morrer se produzirem. Foi por identificação plena, por respeito e para manter viva a resistência e existência teatral que o intercâmbio convidou esses grandes mestres mundiais, para celebrar e compartilhar pesquisas e aprendizados. A programação do intercâmbio contou com seminários de Eugênio Barba, da atriz e pesquisadora Júlia Varley e do grupo Contadores de Mentira.
Houve também a apresentação do espetáculo Ave Maria, do Odin Theatre, dirigido por Barba, numa apresentação única no estado de São Paulo. Apresentação de Estrelas, espetáculo solo de Marilyn Nunes, dirigido por Julia Varley, do Odin Theatre, e produzido por Nordisk Theater Laboratorium, e a apresentação do espetáculo Curra Tempero sobre Medeia, do grupo Contadores de Mentira. Enquanto isso acontecia, a cidade dormia. É um paradoxo da existência receber um dos mais importantes mestres do teatro mundial aqui, abaixo da linha do trem, sob a tutela de uma cidade cuja política pública patética nem ao menos sabia de sua existência. Da mesma forma, grupos locais não atravessaram a rua para ver o que aqui acontecia. É estranho viajar para outros terreiros e outros continentes enquanto, ao seu lado, seu vizinho não entra em sua casa nem você sabe o que ele planta no jardim. É necessária muita coragem para não ser envenenado por um sentimento de província e isso, ao longo dos anos, temos recusado. Não é possível explicar o que significa ver o mestre em nosso teatro, nem é possível descrever o sentido de vê-lo em minha própria casa, ao lado de seus próprios livros e dos livros de Jerzy Grotowski que me acompanham e me norteiam em tempos difíceis há anos. Olhar para o mestre almoçando em minha casa me fez entender o viajante e a utopia. Ouvir o que ouvi em meus ouvidos enquanto ele e Júlia me abraçavam me fez escorregar aos subterrâneos de onde nosso grupo começava. Ali reencontrei a pequena semente arrebentada para dar origem a tantas outras raízes e galhos. O mestre me olhou com cumplicidade e sorriso inesperados. Silêncio no meio do barulho. Por Julia Varley, atriz inglesa do Odin Theatre, Dinamarca. Tradução do italiano Patrícia Furtado de Mendonça. São Paulo é tão grande que eu nunca teria imaginado que existissem outras cidades próximas que somassem outros milhões de habitantes. E a atração das inúmeras ofertas culturais de São Paulo é tão forte que eu nunca teria pensado que fosse possível haver uma vida cultural autônoma, com ambições de continuidade e qualidade artística, no cinturão da cidade, em sua periferia, na zona industrial. Fico sempre contente quando visito teatros que, trabalhando em condições humildes e desvalorizadas, desmentem meus preconceitos e minha ignorância. A periferia se torna o centro do desafio e do risco quando, por 20 anos, se resiste como grupo de teatro em Suzano, desenvolvendo uma rede de contatos locais e internacionais. No final de novembro de 2014, Eugênio Barba e eu, acompanhados por Marilyn Nunes, visitamos o grupo Contadores de Mentira, em Suzano. Eu nunca tinha ouvido falar de Suzano e imaginava que fosse uma pequena cidade do interior. Eu só tinha encontrado Cleiton Pereira um ano antes, numa oficina em Brasília, organizada por Luciano Martuccelli. Mas em Suzano, eu tive a chance de trocar experiências com Daniele, Arnaldo, Narani, Soraya, Matheus, Micael, Samuel, entre outros. Se de um lado tivemos a agradável surpresa de conhecer um grupo de teatro que adaptou um grande galpão para criar uma sala de trabalho, do outro não poderíamos acreditar que a administração municipal dessa cidade papeleira mantenha uma postura tão obstrucionista com eles. É triste ver que os políticos são tão obtusos e não sabem aproveitar a iniciativa, a energia, a vontade de fazer e de trazer beleza expressa por esses jovens rebeldes. E não resta a menor dúvida de que Suzano precisa de beleza. Os contadores de mentira nos acolheram em sua sala com perfumes da cozinha, pôsteres e escritas multicoloridas sobre as paredes internas e externas, as máscaras e os instrumentos musicais tratados com respeito, a Kombi decorada como se fosse um palácio, os camarins preparados como se fossem um templo, o sorriso das pessoas felizes por nos receberem em casa. Mas a acolhida emana principalmente da necessidade de inventar projetos e de compartilhar, sem se preocupar com quem é o mestre e quem é o aluno, emana de usar cada minuto à disposição para descobrir algo por meio da disciplina do ofício, ao mesmo tempo que se curte uma pausa para conversar entre amigos, oferecendo um bom café, um bom vinho, uma boa cerveja e a comida dos orixás. O único incômodo que lembro daqueles dias era o barulho da rua. Invadia a sala, ameaçando a intimidade dos espetáculos e as vozes que desejavam manter as características da comunicação humana. Como inverter a realidade e deixar que o teatro invada as ruas? Como transformar o transtorno da vida cotidiana de milhões de pessoas preocupadas com a própria sobrevivência econômica em um momento de silêncio para ver, escutar e estabelecer uma comunicação?
Essas são tarefas que os contadores de mentira assumem a cada dia, continuando a forjar a própria história. Espero poder visitá-los novamente em breve. Foto da equipe do coletivo Sorridentes dentro do teatro. Legenda. Grupo Contadores de Mentira, Suzano e Onóis Aqui Travês, Porto Alegre, no Teatro Contadores de Mentira 2014, arquivo do grupo 2014. Foto de uma pessoa em cena com vestido colorido e a plateia cheia ao redor. Legenda. Tânia Farias no Teatro Contadores de Mentira, em cena da desmontagem, evocando os mortos, poéticas da experiência. Foto de Eugênio Barbosa, 2014. Foto dos contadores e Eugênio Barba sentados em roda. Legenda. Arnaldo dos Anjos, Daniele Santana, Júlia Varley, Marilyn Nunes, Cleiton Pereira, Eugênio Barba, Luciana Martruccelli, Samuel Vital e Narane Mireia. Teatro Contadores de Mentira, 2014. Foto de Matheus Borges, 2014. Abaixo, foto em preto e branco. Legenda. Eugênio Barba, Michael Mason e Júlia Varley durante a demonstração de trabalho no Teatro Contadores de Mentira. Foto de Matheus Borges, 2014. Em preto e branco, foto de Júlia Varley com a plateia ao fundo. Legenda. Júlia Varley durante a demonstração de trabalho no Teatro Contadores de Mentira. Foto de Matheus Borges, 2014. Conjuntos, grupos, redes. Por Júlia Varley, atriz inglesa do Odin Teatre, Dinamarca. Tradução do italiano, Patrícia Furtado de Mendonça. Existem duas abordagens que me interessam quando penso na relação entre o Odin Teatre e as novas gerações que, como nós, fazem teatro hoje. A definição de grupo no que diz respeito à produção cultural e artística e a capacidade de suportar uma imensa quantidade de trabalho. Conjunto significa junto. No Odin Teatre usamos essa palavra apenas para diferenciar os espetáculos em que todos os atores participam dos monólogos ou das produções com poucos atores. Senão, nós nos definiríamos como um grupo de teatro e, com isso, nos referiríamos à estratégia de sobrevivência que é independente de prédios e instituições, a uma condição de existência que é consequente de uma visão artística, a uma cultura de grupo enraizada no saber e na autonomia criativa de seus membros. Há uma rede de relações e alianças colaborativas baseadas em afinidade e objetivos concretos. Um grupo de teatro compartilha uma história, escolhe seus próprios ancestrais e funda uma nova pequena tradição. Conjunto evoca uma companhia, como a Berliner de Bertolt Brecht, enquanto o grupo refere-se às necessidades individuais, aspirações políticas e o espírito rebelde que emergiu nos anos 1960. O grupo é uma microsociedade independente, centrada ao redor do ofício, mas com efeitos que vão muito além. Um aspecto que caracteriza o Odin Teatre como grupo de laboratório teatral é o compartilhar diário de atividades que não são conectadas diretamente com o resultado, o espetáculo, como, por exemplo, o treino diário. Desde 1964, continuamos a nos encontrar todo dia por quase 50 anos. Parece muito mais difícil hoje para jovens manterem tamanha parceria. A firmeza autônoma e pétrea dos indivíduos no Odin Teatre e não a obrigação de concordar com ideologias ou métodos dá continuidade ao grupo. O encontro diário e a aceitação de crescer latente, de acordo com o ritmo de cada um, permitiu ao Odin Teatre deixar emergir os resultados originais de seu trabalho, com foco nos impulsos vocais e físicos, em sua simultaneidade, em acordo ou em oposição à narração. Cada ator do Odin Teatre passou por um longo período de aprendizado, durante o qual testaram sua resistência e descobriram energias além do limite do cansaço. Hoje, a impaciência para atingir resultados, a instabilidade econômica e a extirpação geográfica fazem com que muitos estejam satisfeitos colaborando em projetos de vida breve. Apesar de sentirem que, para ligar o que é diferente, nossa sociedade de desafios, de trocar e ser parte de algo que nos transcende pode também se materializar por meio de redes. O encontro físico acontece 1 ou 2 vezes por ano, mas o contato é mantido regularmente. Uma voz comum ascende de uma composição de individualidades e realidades, que se unem para marcar simultaneamente suas diferenças e senso de pertencimento. Se a rede resistir, ela cria referências para a produção, forma uma história compartilhada e um reconhecimento. Um exemplo é o projeto Magdalena,
uma rede de mulheres do teatro contemporâneo que existe desde 1986 e ainda cresce pelo mundo. Como um jovem pode hoje encontrar um mestre ou uma situação que exija ir além dos limites conhecidos e empenhar-se ao máximo? Grupos de teatro já propiciaram esse contexto antes e talvez uma rede faça isso agora. A técnica teatral é incorporada, é pensamento em ação. Inteligência dos pés não pode ser estudada por uma escrivaninha, mas deve ser assimilada e defendida dia após dia com os anos da prática. Na era tecnológica, talvez o teatro seja anacrônico, mas quero defendê-lo precisamente porque mantém a necessidade de um conhecimento incorporado, que é alcançado por meio de disciplina e autoaprendizado. Cada vez que estou em turnê pela América Latina, tenho a confirmação que muitos grupos de teatro de lá ainda compartilham dessa necessidade. Precisamos pertencer e agir, fazer parte da sociedade e ser autônomos para construir nossa própria história. As respostas a essa necessidade podem ser chamadas por nomes diferentes: conjuntos, grupos e redes. Nota de rodapé 17. A pedido dos contadores de mentira, Julia Varley, atriz única no mundo, nos cedeu este texto para nosso livro. Ofício e Raízes 2. Intercâmbio entre contadores de mentira e a Fundación Centro Andino de Investigación y Producción de Artes Escênicas, CAIPAI, em Quito, Equador. Em fevereiro de 2015, como a parte dos recursos vindas do Ministério da Cultura por meio do edital de intercâmbios, foi possível encontrar um grupo único com uma de suas sedes em uma pequena zona rural chamada La Merced, em Quito, capital do Equador. Lá chegamos encantados com um dos grandes mestres do teatro latino-americano, Patrício Valerro Aristizábal, e com sua parceira e atriz única, Verônica Falcone. A companhia Contravento Teatro Ermachen vive em areias movediças, insistindo em sobreviver frente a um governo ditador. Estão na lista dos malquistos e, portanto, nos assemelhamos a eles. Somos da mesma estirpe. Foi incrível entender o quanto o teatro antropológico possui códigos únicos que nos mantêm firmes em qualquer parte do mundo. Foi incrível olhar para o mestre Eugênio Barba, que há poucos meses havia estado em nosso espaço, e perceber o quanto seu trabalho de recusa foi fundamental para nos manter vivos e estar lá, naquele momento, em frente ao vulcão Cotopaxi. Subimos juntos ao vulcão, contra vento e contadores de mentira, sabendo que éramos peregrinos. Foi lindo olhar para a imensidão e saber que estávamos juntos. Ainda no Equador, fomos condecorados pelo CAIPAI em reconhecimento aos nossos 20 anos de produção e pesquisa artística. Também fomos convidados pela Universidade Central de Artes do Equador, de Quito, para uma conferência. Foi intenso olhar para a imensidão do que fazemos. Naquela paróquia de La Merced, também encontramos um grupo tradicional de títeres chamado La Rana Sábia, com quase 50 anos de existência. Sua casa antiga dá vista para o vulcão e um museu com títeres e bonecos populares do mundo inteiro. Ali comemos e fomos recebidos por Fernando Mocaio e Cláudia Monsalve, ambos mestres e profundos conhecedores dos títeres populares da América Latina. Quando voltamos para nosso terreiro em Suzano, chegamos com as pedras do vulcão em nossas mãos. Estamos ativos, em erupção, atentos à mediocridade local e atentos aos povos que estão perdendo ou que nunca tiveram de fato liberdade. O poder das igrejas, da corrupção humana, do endireitamento do mundo nos motiva a continuar o enfrentamento com o nosso trabalho. Somos paus tortos. Recusamos o poder que quer endireitar nossas curvas. Desde então, não perdemos mais o tempo de nossas mãos. Ele é valioso e tudo isso o que é, porque ainda acreditamos que em tempos de barbárie é o que fazemos que mantém o passado. É o que fazemos que ainda provoca o encontro entre seres humanos. É pequeno, é dolorido, destrói esqueletos e almas, mas nos dá força para dançar e existir. E existir só faz sentido se lutamos para sermos livres. Este é o diamante de um dia útil. Isso é o nosso ofício. Cordas que se rompem e uma atriz que flutua. Um grupo de teatro estica as relações ao limite, como uma corda preparada para o equilibrista, mantendo a tensão entre os pés que nela pisam e a força de sua resistência. Fazemos isso o tempo todo ao longo da vida e, em nosso grupo, algumas dessas cordas fracassaram. Nas vésperas da viagem ao Equador, estirávamos a corda para que um velho ator se mantivesse aqui, conosco. Tomamos um susto quando a corda foi cortada por uma pequena faca e se rompeu. Ele mesmo, num gesto duro, rompeu a corda que nos unia. O ator não viajou e no avião pensávamos soluções de como resolveríamos o problema.
Em Quito, chegando à sede do grupo Contraevento Teatro, as respostas vieram pelo sentimento de irmandade de seu diretor e da incrível atriz Verônica Falcone. Ela adentrou em nosso terreiro e o encontro se tornou ainda mais profundo e simbólico. Não foi preciso estirar cordas para mantê-la equilibrada. Ela flutuava no ar. A seguir, seu depoimento. Foto do grupo frente a uma casa de paredes brancas, portas e janelas azuis. Legenda: Fernando Mancaio, Patrícia Aristabol, Verônica Falcone, Mariano, Cláudia Mansalve, Samuel Vital, Arnaldo dos Anjos, Sol Valerro, Daniele Santana, Soraya Amorim, Cleiton Pereira, Michael Mason, Matheus Borges, Juanita Garcia, Narane Mireia e Rodak Henriques, em La Mercê, Quito, Equador, arquivo do grupo 2015. Um convite inesperado, sensações de uma atriz convidada. Por Verônica Falcone, atriz do Contraevento Teatro Equador. Tradução do espanhol, Arnaldo dos Anjos. Como relatar o vivido sem que se perca a força e o mistério? Como narrar a experiência que é inenarrável sem que se perca o detalhe do olhar, a cadência da respiração, o calor do abraço, os delicados sorrisos de boas-vindas e o suspiro e a vertigem, ainda mais inenarráveis? Com que palavras, tecidas de que forma, se poderia compartilhar com o ator as sensações, emoções, pensamentos, impulsos físicos e psíquicos, acontecendo todos ao mesmo tempo, se são inapreensíveis e inexplicáveis? Penso então que devo fazer o mesmo exercício que fazemos quando contamos nossos sonhos. Imagens ilógicas, lugares, aromas, pessoas, objetos e etc. Se apresentam um seguido do outro, um ao lado do outro, um sobre o outro, sem nenhuma conexão, naturalmente. Nos sonhos, compreendemos a sequência como sendo perfeita. Vemos até os mínimos detalhes de maneira simultânea, como se estivéssemos ante um poço cheio d'água, vendo desenharem-se nosso passado, presente e futuro, o nosso e de todos os outros, o universo inteiro em todas as suas eras e transformações. Ou antes, um Aleph. Aquele ponto que contém todos os pontos, onde eles estão, sem se confundirem, todos os lugares do globo vistos de todos os ângulos. Mas, quando se trata de contarmos, oferecemos detalhes, sensações, emoções, visões paralelas, para que a história se torne um pouco mais compreensível para quem nos escuta. O que sentimos e vimos, simultaneamente, devemos contar com a fidelidade que a linguagem nos permite. O interessante do exercício de compartilhar os sonhos é que quem conta e quem escuta se dispõe de uma maneira em comum. Seus corpos, suas mentes, saem do cotidiano para viver a experiência de contar e compreender o sonho. Ambos abrem um espaço para a magia, o ilógico, a imaginação e se desafiam a criar em suas mentes e suas palavras essa simultaneidade inepreensível. É essa cotidianidade que peço ao leitor deste texto. Leiam-no com a mesma disposição generosa que assumem quando escutam ou contam um sonho. Só assim o que vivi, minha experiência como atriz convidada na obra Cuca Tempero sobre Medeia, que desejo compartilhar, encontrará uma lógica narrativa, uma importância, um sentido para sua existência sobre o papel. Do contrário, sempre haverá sido melhor que ficasse apenas comigo. Tudo começou com um convite. O grupo Contadores de Mentira da cidade de Suzano, Brasil, chegou a Quito para realizar o intercâmbio teatral internacional Ofício e Raízes 2, com o Contraevento Teatro, grupo equatoriano com 24 anos de trajetória, do qual sou membro há 14 anos. É importante sinalizar que o intercâmbio teatral internacional Ofícios e Raízes 1, criado e produzido pelo grupo Contadores de Mentira em sua cidade, foi com um histórico grupo da Dinamarca, Odin Teatre. Eles trabalharam juntos durante vários dias com Julia Varley e Eugênio Barba. Ao finalizarem aquele encontro, os contadores se propuseram se encontrarem com o Contraevento no Equador. Ofício e Raízes 2 nasceu, então, com um alto nível de excelência, características que o coloca como um marco na história do teatro brasileiro atual. Na chegada dos Contadores de Mentira a La Mercê, paróquia de Quito, o Cotopaxi, vulcão nevado, brilhava e se mostrava como quem dá as boas-vindas àqueles seres, cujos sorrisos brotavam como manancial e bálsamo. Como heróis gregos, enfrentaram e atravessaram obstáculos, os comuns, resultantes da estrutura de um sistema imposto, e os mágicos, resultantes da própria vida. Apesar de tudo, estavam aqui, diante da porta do Contraevento Teatro, dignos e felizes de haverem chegado, prontos para trocar, aprender e ensinar,
compartilhar seu ofício, sua proposta e convicção. Como normalmente acontece nos grupos de teatro, atores vêm, atores vão, atores ficam. Os que ficam se tornam melhores atores e os que vão, depois do abraço e com a lealdade na bagagem, seguem, fazendo grande esforço para seguirem sendo atores. Nessas mudanças, aos que se vão sem cuidado, lastimando o grupo que acolheu, incapazes de gratidão, despindo-se da lealdade no último instante. Na realidade, esses nunca foram atores e é sempre melhor que tenham ido. Este parênteses foi necessário para que saibam que os queridos leitores que o grupo Contadores de Mentira, um dia antes de realizarem a viagem ao Equador, descobriu que um dos atores não iria viajar, por causas que não me cabem explicar. Em todo caso, aquele acontecimento foi o que levou o diretor do grupo, Cleiton Pereira, a me convidar para participar de sua obra. Rapidamente, o pânico que me causa entrar em cena sem os ensaios suficientes e sem um trabalho detalhado de cada ação me invadiu. Quis dizer não, mas intimamente já me embalavam a alegria e a ilusão. Meu íntimo já havia se deixado seduzir antes que eu pudesse refletir a respeito. Senti o olhar do meu diretor, Patrício Valerro Aristizábal, talvez me intuindo, mas sobretudo me impulsionando e me acolhendo com meus temores e minhas dúvidas, como sempre. Ao mesmo tempo, pousaram sobre mim os olhares humildes, porém acolhedores dos atores e atrizes do grupo Contadores, que já me davam as boas-vindas. Nesses casos, não há outro remédio além de sorrir, agradecer e lançar-se no abismo. Entrar em cena já é um privilégio, um presente que a vida nos oferece. Porém, o privilégio se multiplica quando, além disso, acompanham seres cuja vida é o teatro, cujos gestos os contêm. Que veem a si mesmos como artesãos, que se exigem serem melhores artistas em cena, porque exigem de si próprios serem melhores pessoas na vida. O convite foi para mim uma grande honra. Atuaria na obra Curra Tempero sobre Medeia, escrita e dirigida por Cleiton Pereira, uma celebração de orixá sobre o mito clássico de Medeia, estreado pelo grupo Contadores de Mentira em 2008. O que conta aqui não é uma resenha da obra e nem pode se parecer com uma. É o que vivi, senti, vivi estando dentro dela. Entrei timidamente em um espaço cênico coberto por uma maravilhosa lona xadrez de cor preta e marrom. Creio eu, porque imediatamente essas cores mudavam quando me colocava em outro ponto do cenário. O chão parecia estar sempre em perceptível movimento. Luzes íntimas, antigas, deixavam ver os orixás, que pouco a pouco começavam a flutuar e dançar pelo palco. Ao fundo estava a cozinha, maravilhosamente elaborada e exalando diversos aromas. Em uma esquina, o deus da música, em outra, aquela mulher que prepara os alimentos para o grande jantar que iríamos degustar. Além disso, foi ela quem abençoou as atrizes, atores e o espaço com água de 1000 fragrâncias. O público já assistia a esse ritual. Medeia, com a força e a beleza de Oiá, se transformava diante de meus olhos em um animal, uma deusa, em minha mãe doce e amável. Podia sentir sua dor, sua angústia, seu amor, sua perturbação em cada um de seus movimentos. Jazão era um orixá que aparecia no corpo do cozinheiro, que me chamava e com sua voz me tranquilizava, me guiava na escuridão, às vezes como Jazão, outras vezes como cozinheiro. Minha irmã mais velha era uma menininha cega que me conduzia pelo espaço. Suas mãos me levavam de um lugar para outro. Era minha única certeza. Eu era a filha menor de Medeia. Habitava a escuridão. Deveria trabalhar com os olhos fechados a maior parte do tempo. Essa cegueira exigia manter uma postura muito próxima do chão, enquanto os pés deveriam deslizar suavemente pela terra. Um sorriso lívido e delicados movimentos nas mãos. As meninas eram invadidas pela energia de Erês ou orixás infantis. Da escuridão em que me encontrava, sentia como o espaço se transformava. Era o palácio, o pátio, o grande jantar. Os aromas me invadiam e transformavam minha alma. Os sons, todos de outro mundo, aliviavam meus temores. Estava certa de que algo de ruim aconteceria com minha mãe e estava feliz pela chegada de meu pai, Jazão. Ao mesmo tempo, queria ver as danças dos orixás, mas a regra era não abrir os olhos, e não poderia falhar. Os doces acalmavam essa angústia e eu podia brincar com minha irmã em meio a todos os convidados da grande festa. Os sinos de Oxum me chamavam. Podia ver algo como 2 grandes mãos que me levantavam e me faziam desaparecer. Minhas mãos pequeninas e indefesas não podiam sujeitar-se. Naquele lugar, sozinha, estranhava as carícias de Medeia.
Escutava a voz de Creonte, seus passos reconhecendo seu território, os gritos de minha mãe. Sentia o olhar de todo o povo. Escutava como ferviam os alimentos, o som dos pratos e talheres, os murmúrios do povo. Sentia o vento, os passos, a suspeita, a armadilha. Sentia a morte rondando. Minha inocência me permitia sorrir apesar de tudo. Imediatamente ouvia sua voz, sua delicada voz em meu pescoço. Tenho medo, mãe, quis dizer, mas o sonho me levou até seus braços. Aspas. Luego, todos comieron e bebieron e se jactaram e depois, todos morreram. E então, todos comeram, beberam, se fartaram e morreram. Danças afro-brasileiras, corpos muito treinados e coordenados uns com os outros, falando outro idioma. Aromas completamente novos para mim, movimentos distantes de meus registros corporais, rituais profanos e religiosos acontecendo ao meu redor. Tudo acontecia para que eu me sentisse totalmente perdida. Tudo era distante da minha cultura andina. Então comecei a me questionar. O que fazia com que eu me sentisse em um território conhecido, parte de tudo o que acontecia na cena e cheia de calma junto a atores e atrizes com os quais nunca havia trabalhado? Quando via suas ações trabalhadas ao detalhe, me reconhecia. Eu imaginava tecendo, ação por ação, sua obra, como fazemos em meu grupo, atendendo a cada impulso psíquico e físico, transformando o espaço, seu ser, seu ethos, dando vida à sua verdade mais profunda, como dedicados artesãos, sem se importar com o tempo, elaborando seus movimentos até que se tornem verdadeiros, coerentes com seu pensar e sentir, impulsionados por uma investigação profunda e sincera, tomando tudo de sua cultura, de outras culturas, para reinventá-las e criar sua própria forma de fazer teatro, um teatro belo, cuidado, atendido. Descobri, então, que nos irmanavam poderosos princípios éticos e técnicos, desenvolvidos durante muitos anos, meses, dias, hora após hora, segundo após segundo. Por caminhos distintos havíamos chegado às mesmas perguntas, ou pelo menos similares. Eles, assim como nós, tinham sua própria cultura de grupo, seus próprios ritos e crenças. Eles, como nós, haviam fundado um território para a criação, sua própria pátria secreta, de liberdade e dignidade. O grupo Contadores de Mentira não só me convidou para participar de sua obra, como também me permitiu entrar em sua pequena pátria secreta, e isso é o que fez com que eu me sentisse cidadã, nunca estrangeira. Com calma e em movimento, era a cultura de grupo que me permitira reconhecê-los, compreendê-los, e era a mesma que lhes permitia guiar-me, fazer-me parte de sua criação. Recordar minha passagem pela pátria secreta dos contadores de mentira me acaricia a alma, porque é bom não se sentir tão só. É maravilhoso saber que há alguns grupos de teatro que são pátrias de liberdade e dignidade. E, ainda que não sejamos muitos, sustentamos um território físico e simbólico para a criação, em coerência, em lealdade, em profunda e permanente transformação. Grata pelo vivido, queridos irmãos. La Mercê, Quito, Equador, abril de 2015. Foto de pessoas agasalhadas vistas de costas em uma caminhada. Legenda. Grupo Contra-Vento e Contadores de Mentira sobem o vulcão Cotopaxi a mais de 5.000 metros. Quando nos falta ar, sobra encantamento. Arquivo do grupo 2015. Fim do capítulo 13.